Fernanda. E aí a gente vai continuar falando em João. Você acha que ele está construindo uma boa imagem para quem sabe daqui a 3 anos, né? Eu acho. Depois que ele ganhar, ou se concorrer agora à Prefeitura do Recife novamente, você acha que ele se candidataria ou ele tem postura ou possibilidade de vir ao governo do Estado já nessa próxima eleição? Concorrer com a Raquel Lira, de repente? Eu vou lhe devolver uma pergunta, porque eu tô falando bastante, mas eu vou lhe devolver a pergunta. Hoje você pensa em um nome forte, sem ser o dele, para disputar o governo do Estado contra a Raquel? É. Você respondeu a pergunta que você me fez. Não, pois é, mas aí eu queria a sua avaliação enquanto cientista, né? Eu sou jornalista. Mas muito do que eu tenho para analisar, você tem como informação. Eu analiso a informação que você tem. São os dados que eu pego, são a partir da sua informação, como jornalista. Marcela, existe essa onda de criar uma disputa entre a gestão de João, a gestão de Raquel, e comparar, e criar cenários para 2026. Veja, a gente vai ter eleições em 2024 ainda. João, com certeza, ele quer ser reeleito prefeito. João foi deputado federal. Ele disputou a primeira eleição para a prefeitura, para um cargo do Poder Executivo, e ganhou. Assim, que ele foi ganhando conquistas, que ele foi pontuando, e que tem uma trajetória política. Então, a gente não pode, hoje, avaliar como, nossa, ele será o futuro governador, ele será o futuro candidato, até porque a gente tem candidatos tão bons quanto ele da última eleição para o governo do Estado. Tem Miguel Coelho, que era também um gestor muito bem avaliado, tanto quanto Raquel em Caruaru. Exato. E hoje Miguel está se unindo a João. Então, cria-se cenários que a gente também fica sem entender como é que isso, para o governo do Estado, vai se dar em 2026, mas tem muita água para rolar. Massa. Só reforçar aqui que esse bate-papo na íntegra a gente vai colocar no nosso canal no YouTube, né? O www.youtube.com/plenário_virtual. A gente está chegando no fim da nossa live, né, Marcela? Não sei se você tem alguma outra pergunta, algum comentário para a Fernanda concluir. Uma última colocação, uma coisa mais mundial, sabe? Também aproveitar a presença da ciência aqui no nosso bate-papo. Você acredita, Fernanda, que esse conflito de Israel ele pode, de alguma maneira, interferir na política do nosso país? Você acha que essa guerra pode gerar reflexos no governo Lula, na popularidade do nosso presidente, negativos ou positivos, de fato? Marcela, a gente teve o veto dos Estados Unidos em relação à proposta do Brasil, né, na ONU. A gente sabe qual é o interesse dos Estados Unidos, não é uma coisa velada, não é uma coisa não discutida ou escondida em relação à guerra, em relação a esse conflito. Desde sempre, né? Sim. É uma questão muito de cooperação. O Lula, como um presidente, ele é o maior diplomata brasileiro. Ele até mesmo sem estar no cargo da presidência, ele sempre foi o maior articulador internacional para o Brasil, né, no mundo. Então, as propostas, a visão de cooperação, a visão de harmonia entre os países trazida pelo governo Lula e pela figura de Lula, ela traz para o Brasil esse bem-estar momentâneo, né? Enquanto Lula estiver fazendo a política de boa vizinhança, tá tudo bem. Mas, assim, essa questão do veto dos Estados Unidos na proposta do Brasil é uma questão que deve
inclusive, ser muito bem discutida, e a gente deve discutir sobre isso sempre, porque o Brasil ele está sendo um ator fundamental nas Nações Unidas, sabe? Com a gestão, com as pessoas, com a equipe técnica nas relações internacionais do Brasil, ele tem se posicionado de uma maneira positiva. Mas eu não vejo nenhum cenário negativo em relação a isso, a não ser que, de fato, o Brasil ele entre num embate muito grande com relação a Israel e a Palestina nessa questão do conflito. Se ele entrar num embate muito grande com os Estados Unidos, é possível, sim, a gente ter algum tipo de, não sei, ser visto de uma maneira menos harmônica pelos Estados Unidos. Mas isso não ameaça, de fato, o Brasil, nem o governo, nem até o momento. Olha, só para... vocês terminaram as perguntas, né, de vocês, do roteiro, só para perguntar. Eu queria só comentar algumas coisinhas, porque acho que foi setembro, mês passado, estava sendo votada a PEC da anistia. A PEC da anistia que perdoa os partidos políticos que não cumpriram tanto com o orçamento, nem com as candidaturas, né? E como todos os anos de eleição, com a digamos, justiça em relação à equidade e igualdade de gênero, da cota de gênero dos partidos. A gente sabe que todas as eleições, muitos partidos, em sua maioria, lançam candidatas laranjas e lançam candidatas sem fazer nem as campanhas delas, né? Lançam mulheres que não têm o mínimo interesse em disputar o cargo eletivo, mas para cumprir a cota eleitoral. A PEC da anistia, além de ela prever perdoar os partidos políticos que não declararam os seus gastos, ela prevê o fim da cota para mulheres. E, ao mesmo tempo que a PEC da anistia está sendo debatida, ela está sendo votada, também o Senado, no mês passado, aprovou a cota de 30% de mulheres eleitas. Existe a cota de mulheres para serem candidatas e o Senado, até o momento, aprovou a cota de mulheres eleitas. Porque não adianta a gente lançar candidaturas femininas se a gente não vai eleger essas mulheres. Então, é preciso, nas eleições proporcionais, essas mulheres que estão candidatas ter uma garantia de que elas vão ser eleitas. Ter um mínimo de garantia de que elas vão ser eleitas. Hoje, na Câmara Federal, a gente tem 22% de mulheres, em um país que mulheres são a maioria da população. Então, é muito importante que a gente debata isso, é muito importante que a gente veja o que é que está sendo votado e em que pé esses projetos estão. E a quem interessa essas pautas, sabe? A representação feminina vem muito disso. Fica aí a sugestão de pauta, Marcela. Né? Um assunto específico, né? Tragam algum advogado eleitoralista, viu? Tragam, porque também vai existir essa mudança em relação às casas legislativas, em relação às vagas para as câmaras. Isso aí é muito importante a gente debater. Da mulher na política, ele é muito amplo, muito complexo. Exato. E existe também uma questão histórica a ser reparada, né? A gente já viu, inclusive, casos aqui no Recife, das últimas eleições para vereador, de partido que foi punido por ter candidatas laranjas identificadas pelo TRE, né? E 2 vereadores perderam o mandato por conta disso, porque os partidos perderam o mandato, né?
é o que se costuma dizer, o vereador, o mandato não é do vereador, não é da pessoa eleita, o mandato é do vereador, é do partido. Isso. Então é isso. De minha parte, eu só tenho a agradecer aqui a Fernanda Marcela mais uma vez. E se a Fernanda quiser deixar suas redes sociais, falar aí um pouco sobre O isso. meu Instagram tá aqui, né? Acho que é Para a quem está forma assistindo, a gente que é nosso seguidor, entendeu? Que tá te isso. vendo. Mas para vocês registrarem, né? É @fmarianegromonte. O meu Instagram. Ok. Marcela, que tem uma... Essa discussão sobre a representatividade feminina, ela é forte demais, né? A gente realmente precisa trazer ela mais. Eu acho que a gente evoluiu bastante ao longo dos anos, né, Fernanda? Eu acho que a gente ainda precisa evoluir muito, muito mesmo. De fato, você trouxe coisas importantes que a gente vai voltar a conversar aqui, né, Júnior? Vai trazer, de fato, essas pautas com candidatas mulheres, com candidatas que não têm mandato, que têm mandato, para a gente debater e trazer ainda mais. Eu agradeço a você pela colaboração, inclusive por trazer esse assunto tão importante para a gente debater aqui no plenário. Fernanda, boa noite. Muitíssimo obrigada pela generosidade de trazer aqui tanto conhecimento para a gente debater aqui essa noite. Júnior, boa noite. A gente vai encerrar essa noite de quinta-feira, que foi maravilhosa. E a gente quer deixar para você um convite para mais à frente, mais perto das eleições, você voltar a conversar conosco. Com certeza, podem me convidar, eu virei. E tenho várias sugestões de pautas também para vocês. Pode mandar pra gente, viu? Parabéns pela iniciativa, viu? Pode mandar sim. Podem mandar para a gente, fala lá. Só lembrando também que o corte, né, do assunto principal, a gente vai colocar aqui durante o bate-papo, a gente vai colocar aqui no nosso Instagram. Valeu, Fernanda, muito obrigado. Obrigado, Marcela. Até próxima semana, plenário virtual com uma entrevista na próxima semana. Próxima semana a gente está de volta. Contamos com todo mundo aqui, viu? Não deixem de seguir a gente e até lá. Boa noite. Obrigada.